Isso aí, galera, bora lá pra mais um React. E vocês viram, galera? Eu nunca vi disso, cara. O cara vai lá, faz toda uma papagaiada, diz que vai debater, diz que é o gurilão da bola azul, que cuspiu no olho da cobra, chamou 2 pro debate, e depois arrega. Qual é que é, mano? O que eu tô falando? Tô falando do Thiago Braga, o vulgo Braguinha, lá do Brasão das Armas, né? Que toda a comunidade de profissionais da história vive falando mal. Ai, o Braguinha é perseguido. Eu já disse, galera, não é estranho que os profissionais da história não gostam do trabalho do Thiago Braga, né? Por que é estranho? Porque ele atrapalha o trabalho dos historiadores, distorcendo com um revisionismo bastante grosseiro, muitas vezes, barato, né? E ele tem grande audiência, então ele incomoda, né? Eu, por exemplo, como professor de história, de sala de aula, já cruzei com um aluno me trazendo material do Thiago Braga para dizer, professor, olha só, isso aqui é assim, entendeu? Aí eu tento que dizer, não, calma aí, não é assim. Ou seja, o cara não só não ajuda, como ele atrapalha, né? E ele, além de tudo, é anticomunista, né? Bem reacinha, aquela coisa toda. O Jones começou ali uma série de vídeos demonstrando seus erros, né? Tô falando do Jones Manuel, lá do Farol Brasil, né? Esse é o nome, né, galera? Farol Brasil agora. E, enfim, eu já reagi a vários vídeos aqui também apontando os problemas do Thiago Braga. Outros camaradas também fizeram isso. O Thiago Braga chegou lá no X, o antigo Twitter, dizendo, ó, vou debater. Com quem? Com o Jones Manuel e com o Gustavo Gaio Fato, que é outro que ele já tretou também, o Gustavo já fez vídeo dele, ele já respondeu, etc. E eu achei, porra, massa, né? Tá aí, cara. Tudo que a gente precisava era isso, né? Eu preferia que fosse só contra o Jones, pra depois ele não sair dizendo, foi 2 contra 1, por isso que eu fui devastado, né? Mas ok, vai rolar o debate, que bom. O ponto é que ele agora tá puxando o barco. Tô viajando, tô aqui curtindo, tem que ser tal data, essa data aqui não dá, não sei mais o que. Resumindo, tá arregando. Eu acho que ele foi na emoção, tá? Acho que talvez ele tirava o Jones mais ou menos por aquilo que ele respondeu em relação ao Gaio Fato, né? Gaio Fato e Jones são parceiros de PCBR, etc. Eu acho que quando ele se deparou com o material do Jones, eu acho que aí ele deve ter pensado, opa, né? Melhor tarde do que mais tarde, e pulou fora da barca. Então, por causa disso, como eu acho que a gente tem que expor esse cara, né, porque ele tem seríssimos problemas no trato com as fontes, ele tem um viés muito reacionário e uma tendência a crer naquele revisionismo que está normalmente à margem do trabalho da historiografia competente, da historiografia com base científica, etc. Nós vamos reagir aqui, tá, a um camarada muito competente que também fez um vídeo refutando o Thiago Braga. Eu estou falando do Mansur Peixoto, do canal História Islâmica. Aliás, fica aqui a dica para quem não está inscrito lá, ir lá se inscrever e acompanhar o trabalho do cara, porque é um trabalho muito, muito foda mesmo, tá? Se eu não me engano, a gente já reagiu aqui alguma vez, mas vamos reagir de novo hoje. O título do vídeo que a gente vai reagir agora é comentando o vídeo do Impérios AD sobre as cruzadas. Lembrando, canal História Islâmica, esse é o foco do Mansur Peixoto, né? E ele faz um trabalho muito qualificado, é a área dele, ele entende bastante, e ele também mostra aqui os problemas do Braguinha. Vai estar em 1,5, tá? A velocidade. O vídeo é relativamente longo, você sabe que eu ainda falo pra caramba. Então, peço perdão, mas acredito que vai dar para acompanhar sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Salão, meus queridos amigos, e vamos hoje de React. Recentemente alguns seguidores me pediram para reagir ao vídeo do canal Impérios AD, né, do Thiago Braga. Quem já acompanha aqui o canal sabe que a gente, enfim, tem feito algumas respostas ao conteúdo dele, a coisas que ele disse sobre a história islâmica, e hoje me pediram para fazer um React sobre o vídeo, né, do canal Impérios AD sobre as cruzadas, né. Então vamos dar uma analisada para ver se tem alguma coisa a acrescentar à história das cruzadas, ou, enfim, qual é a minha opinião sobre este material, né, aí que visa falar sobre o tema do meu canal, que é a história do Islã, né, ou história do conflito medieval entre a cristandade e o Islã, conhecido como cruzadas, que para mim é um tema muito caro, que eu gosto muito, sempre gostei muito de estudar, já li bastante sobre as cruzadas. Então, vamos ao vídeo. Salve, meus cavaleiros, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Você já deve ter ouvido falar da expressão efeito borboleta, não já? Essa teoria diz, por exemplo, que um simples bater de asas de uma borboleta pode causar uma série de eventos que lá na frente, talvez até décadas depois, podem causar um tufão destruidor. Se essa teoria é verdade ou não, não dá pra gente saber, mas uma coisa a gente sabe.
se as cruzadas não tivessem acontecido há quase 1000 anos atrás, eu não estaria aqui falando com vocês e nem vocês me vendo. E detalhe importante agora, se você quer entender as cruzadas com o olhar moderno, esquece. Tá ligado que isso aí é um grande nada que ele falou, né? Tipo assim, qualquer coisa que tivesse acontecido no passado já seria suficiente para que provavelmente essa pessoa aqui do vídeo, no caso o Braguinha, não existisse, entendeu? Tipo assim, dá pra usar como um argumento retórico? Dá, tá? Mas é muito mais propagandístico. É que nem quando a gente diz assim, olha, você não tá falando em alemão, agradeça aí ao camarada Stalin, entendeu? No sentido propagandístico dá pra usar, mas assim, né? Enfim, vamos lá. É porque não dá pra entender e muito menos apreciar a história com o olhar moderno. Ainda mais uma história que aconteceu há 9 séculos atrás. O pensamento humano hoje não é o mesmo pensamento que 10 anos. Agora ele falou um troço sério, viu? A gente tem que cuidar o anacronismo quando vai olhar pra história, tá? Por isso que eu acho meio ou muito grosseiro você dizer assim, por exemplo, o Che Guevara era homofóbico, entenderam? Sabe? Porque a gente tem que, né, cuidar o anacronismo, né? Então, beleza, Braguinha. É bom você falar isso, porque dá pra gente perceber que às vezes você esquece isso, que é necessário, né, ao trabalho do profissional de história, para defender seu ponto de vista. Mas bora lá. Anos atrás, 20 anos, 100 anos atrás, muito menos há 9 séculos atrás. É tipo assim, falar é fácil, quero ver viver naquela época. Mas quem aprecia história de verdade sabe o impacto das cruzadas no nosso mundo. E que a resposta europeia, séculos de invasões islâmicas, encharcou a história com sangue de milhares de pessoas numa guerra santa pros dois lados. Olha, é engraçado falar que você não iria entender as cruzadas com uma visão moderna ou com um ponto de vista moderno, porque, enfim, você está vivendo hoje, etc., e apresentá-la em seguida uma visão moderna. Porque essa visão de que as cruzadas salvaram a Europa do Islã é uma visão moderna. Depois do 11 de setembro, né, digamos, o atentado do 11 de setembro, no qual as Torres Gêmeas foram destruídas e teve uma guerra entre Estados Unidos e Europa, um verdadeiro esforço intelectual teve início, e isso aí é bem documentado, para reabilitar certos temas na historiografia ocidental. E um deles foi a cruzada. Então diversos livros começaram a ser escritos apresentando uma nova tese, uma nova visão histórica fraudulenta para atender a esse objetivo político da agenda americana, digamos assim. É isso aí, gente, assim, cresceu muito a xenofobia, tá, em relação aos povos islamizados, né, os povos islâmicos, né? A guerra ao terror global. Então, o George W. Bush ele vai chamar a invasão do Iraque e a guerra ao terror que ele promulgou pelo Oriente Médio como, né, uma nova cruzada, ele vai falar isso explicitamente. Então, vários livros foram escritos para tentar reabilitar ou reescrever as cruzadas como uma resposta, como uma defesa do mundo livre cristão, etc. Só que isso é factivelmente mentira. As cruzadas não salvaram a Europa de absolutamente nada. E não é porque eu estou dizendo isso, é porque, assim, é como dizer que, olha, quem descobriu o Brasil em 1500, que começou a colonização do Brasil, não foram os portugueses, foram os nativos de Papua Nova Guiné. É esse nível de absurdez dizer que as cruzadas salvaram a Europa do Islã. Por quê? O cenário no Mediterrâneo, no século XI, era de retração dos muçulmanos territorial em todos os frontes, antes mesmo, décadas antes das cruzadas serem proclamadas. Então não havia nenhuma emergência territorial de invasão muçulmana quando a Europa proclamou as cruzadas. Isso é uma visão distorcida. Mais de 300 anos antes, ou seja, quase, né, um milênio, 367 anos antes, as invasões do Califado Omíada sobre a Europa haviam terminado e de lá para cá o mundo islâmico ficou em constante retração territorial. Então, em 1084, por exemplo, o rei Afonso VI de Leão e Castela vai tomar a cidade de Toledo, ou seja, ele toma metade de Al-Andalus da Península Ibérica antes das cruzadas começarem, ou seja, os muçulmanos estão perdendo o território avassaladoramente, e em 1061 os normandos já haviam tomado toda ali a região do sul da Itália dos muçulmanos. Então, eles estavam avançando e tomando todo o território do mundo islâmico. Assim, só complementando aqui, né, o que ele está dizendo basicamente a questão da Península Ibérica, né, que é onde nós vamos ter a penetração do Islã na Europa, até entra no contexto das cruzadas, quando elas acontecem, mas não era o objetivo que fez com que as cruzadas fossem convocadas, tá? Então, esse é o ponto que ele está falando. E o meu entendimento sobre as cruzadas passa pela centralidade da questão econômica, dos problemas da Europa, da crise do feudalismo, da necessidade de novas terras, tá? E na busca por essas terras em direção ao Oriente, tá? Então, vai ser utilizada uma desculpa de guerra pela fé, mas o que realmente movia o interesse da igreja e da nobreza europeia era a busca por terras, tá? Aí sim, as guerras de reconquista, como o Mansur está falando aqui, que é como a gente chama este processo de retomada da Península Ibérica por parte dos europeus, elas já estavam em curso e depois vão entrar no contexto das cruzadas. Mas o foco, né, era retomar a Terra Santa dos infiéis, que era desculpa para fazer as pessoas ir lutar e conquistar novas terras. Fazendo incursões dentro do território muçulmano europeu e tomando largas porções antes das cruzadas começarem em 1099. Então não teve ameaça islâmica nenhuma
que as cruzadas impediram. Até porque os cruzados, se você for analisar 300 anos de história das cruzadas, os cruzados venceram uma cruzada, que foi a primeira cruzada, e perderam todas as outras. Então como é que as cruzadas salvaram a Europa do Islã? E como é que você encaixa isso, por exemplo, com a questão do Império Otomano, que vai tomar um quarto da Europa central ali, toda a região dos Balcãs, mesmo depois das cruzadas? As cruzadas salvaram... Isso também é bom falar, né? E só salientando também. A real é que os europeus tomaram um couro, gente. Eles tomaram uma ruim, entendeu? E aquilo que eles queriam salvar com as cruzadas ainda apressaram a derrocada, que era o modelo feudal, né? De produção e que ensejava um modelo político, né? Porque o que acontece? Eles vão lá tentar tomar a terra dos muçulmanos para resolver o problema econômico deles, né? E não conseguem se estabilizar lá, apanham, insistem no processo, né? Só que o tempo todo que eles estiveram lá, fizeram com que eles tivessem contato com toda uma produção cultural, toda uma nova formatação econômica, um conjunto enorme de especiarias, e isso vai ajudar a impulsionar o comércio na Europa, porque eles vão começar a trazer essas coisas do mundo islâmico para a Europa, e aquilo que era visto com maus olhos pela igreja, no sentido de inibir o comércio a fim de defender os interesses do modelo feudal, que ela era dominante, começou a ficar ainda mais descontrolável, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a ver cada vez mais do comércio, o comércio começou a ter uma penetração cada vez maior, justamente por causa desse contato. Não só, tá, gente? Eu tô resumindo aqui, mas eu tô falando dessa influência que aconteceu. Salvaram o quê? E aí as pessoas veem, se não fossem as cruzadas, hoje você seria muçulmano. Bem, todo o território balcânico foi tomado pelos muçulmanos depois das cruzadas, ou seja, as cruzadas não salvaram a Europa de nada, foram anexados e a maioria da população continua cristã até hoje. Continuou cristã durante o Império Otomano e depois do período do Império Otomano. Então, essas questões do IC, né? Isso, ele tá falando tipo do outro lado da Europa, né? A gente tava falando aqui antes da Península Ibérica, ali onde fica Portugal e Espanha, pra quem tá perdidão no rolê. Ele tá falando do outro lado, tá? Onde vai se constituir o Império Otomano. E ele tem razão, tá? É isso. Histórias são complicadas, principalmente quando você não sabe o que aconteceu e fica transmitindo essas coisas com base em tendências interpretativas históricas da modernidade. Então o pessoal fala, essa condenação que algumas pessoas fazem das cruzadas como guerras violentas, injustificáveis, etc., é coisa de modernete. A verdadeira história é que se não fosse as cruzadas você seria muçulmano hoje, ou você seria salvo, etc. Isso que é a visão moderna, de dizer que as cruzadas salvaram a Europa do Islã, porque não salvaram absolutamente nada. E assim, esse pessoal precisa decidir o que é que salvou a Europa do Islã, né? Porque eles vão lá e dizem, não, foi a Batalha de Poitiers. Se Carlos Martel tivesse derrotado os muçulmanos, eles tinham tomado a Europa. E aí vários historiadores apontam que após a Batalha de Poitiers, até no século IX, os muçulmanos estabeleceram um novo emirado na França, que foi o Emirado de Flash e Neto, e fizeram outras incursões, e que esses contextos de guerra entre potentados muçulmanos e potentados cristãos, eles eram extremamente fluidos. Então não tem aquela batalha salvífica. Aí o pessoal fala, não, foi o cerco otomano de Viena, e o sultão Suleiman, ele desistiu do cerco. Se não fosse aquilo, a Europa teria sido dominada pelo Islã. E os historiadores apontam, olha, Viena ficava extremamente distante de Constantinopla, o sultão não tinha nem como plano conquistar Viena, era só demonstrar para o imperador Habsburgo, né, que ele poderia cercar sua própria capital, ele tomou um castelo nos arredores e foi embora por causa do clima. Basicamente isso. E vários historiadores vão apontando isso. Aí eles falam, não, foi a Batalha de Lepanto. Aí você vai ver, depois da Batalha de Lepanto, os muçulmanos continuaram avançando, chegaram até o Atlântico e começaram ataques, inclusive, na costa da Finlândia, na costa dos países nórdicos, na própria costa da Inglaterra. Então, assim, esse pessoal toda hora tá elegendo uma batalha salvífica, um momento que salvou o Ocidente de virar muçulmano, só que sempre tem algo que acontece depois, ou imediatamente, em seguida, que né, prova que esse tipo de análise histórica ela é furada. Não teve nenhum momento assim que, olha, se isso não acontecesse, a Europa teria se tornado muçulmana. Que o processo de islamização, ele não se completou nem no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região do mundo que é islâmica há mais de 1000 anos, há 1430 anos mais ou menos, daí da história. E mesmo o Oriente Médio não é totalmente islâmico, tem várias partes do Oriente Médio que são de população substancial cristã. Óbvio que foram, né, se islamizando ao longo dos séculos, mas também não significa que a presença islâmica, digamos assim, significa uma anulação do cristianismo, ou uma dissolução do cristianismo. Um exemplo é o Império Otomano. E outra coisa, né, gente, nem entrando no mérito, mas assim, a cultura islâmica se espalhar é um problema. A cultura cristã se espalhar, né, aí não é um problema. Tá entendendo? Aí é levar a civilização. Entendendo? A cultura cristã subjugar outras culturas, ok. A cultura islâmica, não, é um problema. Não dá, isso é problema. Isso pra mim tem inclusive um componente preconceituoso, né, gente? Né? Vocês entendem? Né? Dominou ali um quarto da Europa, né? Tomou ali todo aquele território e a população continuou majoritariamente cristã, antes, durante e depois. Então, as cruzadas impediram o quê? Nada, porque, né, enfim, é uma análise histórica, digamos assim, falaciosa, para dizer o mínimo.
E assim, até se você argumentavelmente for colocar que os turcos representavam uma ameaça ao Império Bizantino no século XI, ali na Anatólia, após a Batalha de Manzikert, o próprio Peter Frankopan coloca as coisas nessa perspectiva no livro dele. Após a Batalha de Manzikert, os turcos se aliaram aos bizantinos várias vezes, ajudaram Constantinopla em diversas guerras, então essa emergência de que os turcos estavam prestes a varrer totalmente o Império Bizantino é também outra falácia, e muito menos conquistar toda a Europa nessa época no século XI. Isso é algo que vai surgir no período otomano, ou seja, séculos mais tarde. Nesse período, os bizantinos, sob o próprio imperador Aleixo Comneno, se utilizavam várias vezes dos turcos para suas querelas internas e contra outros inimigos até ocidentais do próprio Império Bizantino. Então também não tinha nenhuma ameaça existencial para o próprio Império Bizantino como um todo nessa época, e nem para a Europa como um todo, e que se não fosse as cruzadas no século XI, a Europa inteira seria islamizada. Século XI AD, um dos momentos mais importantes da história mundial. A Europa sofria com as invasões muçulmanas por mais de 300 anos. A Península Ibérica foi tomada, os caras pegaram tudo. Mas teimosamente os reinos cristãos não se entregavam e continuavam lutando contra hordas e mais hordas mouras esmagadoras. O reino franco, liderado pelo lendário rei Carlos Martel, impediu o avanço islâmico pela Europa Central na épica Batalha de Poitiers. Mais uma vez, século XI os muçulmanos tomaram toda a Península Ibérica. Se você vai conflagrar o que os muçulmanos tomaram da Península Ibérica foi no século VIII. Não foi no século XI. O cenário do século XI, como eu já falei anteriormente, era de retração. Gente, oitavo, século XI, é tudo a mesma coisa, entendeu? É uma semaninha ou outra. Do território islâmico. Então, os muçulmanos adotaram a prática dos reinos taifas de pagar para reinos cristãos para lutar em suas guerras. Então, muito, por exemplo, das grandes catedrais da Europa naquele período, como a Catedral de Cluny, era financiada com o dinheiro islâmico, né, com o dinheiro pago pelos muçulmanos através do intermédio de Leão e Castela. Então, por exemplo, o rei da taifa de Saragossa, o rei da taifa de Granada, o rei muçulmano da taifa de Almeria, pagava a um rei cristão, seja de Leão, Castela, Aragão, etc., naquelas alianças complexas que eles tinham, para lutar sua guerra contra o rei cristão. Que vão ser os reinos que depois vão dar origem à Espanha, tá? Esses aí que ele tá falando agora, né? Vai ser da fusão desses antigos reinos aí que nós vamos ter a Espanha. Então, o rei islâmico vizinho, e aí Castela e Leão agrupavam aquele dinheiro e mandava para construir catedrais. Então, é interessante notar que esse período do século XI é de retração do mundo islâmico e não de avanço. E aí, mais uma vez, o pessoal vem com mais essa lenda com a questão de Carlos Martel, dizendo que em 732 ele barrou o avanço islâmico na Europa ou, sei lá, na França. Mas isso é uma falácia histórica absurda, porque em 889 os muçulmanos vão estabelecer o Emirado de Fraxineto, que vai durar ali quase um século, na região de Provença. Os piratas da Andaluzia, né, que eram, enfim, um misto de árabes, berberes, europeus, todos islamizados e alguns cristãos, eles vão fundar um Emirado, que é o Emirado de Fraxineto, ali na região de Provença, que tem até hoje a ruína do castelo de Fraxineto. Eles vão continuar ali no sul da França com um Estado muçulmano e vai até a região da Suíça. Então, o que é que Carlos Martel salvou na Batalha de Poitiers e depois os muçulmanos voltaram e criaram mais um território dentro da França? Absolutamente nada. E até o Carlos Magno, né, o descendente dele, ele vai entrar em aliança com o Califado Abássida, com os muçulmanos, né, na famosa Aliança Abássida Carolíngia, para combater o Emirado Omíada, né, de Córdoba, que era seu rival islâmico mais próximo. Ou seja, ele vai usar um poder muçulmano para combater o outro e de quebra o Califado Abássida vai se aliar com Carlos Magno para combater o Império Bizantino. Então, assim, essa situação de que não tinha duas linhas territoriais, ou duas linhas culturais, ou duas linhas religiosas que não se cruzavam, é mito. Os muçulmanos e cristãos eles tinham interesses comuns e eles iam combatendo, né, em seguida. E nunca acredito nessa questão da batalha salvífica. E uma outra coisa, né? Nós marxistas sempre vamos dar mais relevância como elemento estruturante à questão econômica, gente. Vejam, esses interesses políticos, eles são pautados por circunstâncias que envolvem o controle de recursos, o controle de mão de obra, o controle de terras. Controle de terra não é terra por terra, significa poder, significa uma economia mais próspera. Então, essas alianças, elas vão se dar dadas as circunstâncias econômicas. Claro, é a única determinação? Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo do conjunto de determinações, a mais relevante é a determinação econômica. Isso significa que, ora, nós vamos ter confrontos dos cristãos com os muçulmanos, ora nós vamos ter esse tipo de alianças, como o Mansur está dizendo. Por quê? Porque nós estamos falando de diferentes reinos, nós estamos falando de diferentes interesses que as alianças, né, a política de alianças vai ser pautada pela defesa desses interesses. Olha, essa batalha aqui salvou isso aqui de acontecer. Não aconteceu. Carlos Martel impediu uma razia liderada pelo Walid de Córdoba, né, o Abdurrahman al-Rafiq, em 732, mas depois dela outras seguiram acontecendo no território franco e depois, né, nos anos 800, os muçulmanos vão estabelecer ali o Emirado de Fraxineto na Provença, quando o Carlos Martel já era ossos, ali já era pó. Então, assim, não salvou nada. A batalha de Poitiers não salvou nada. Mas o rolo compressor muçulmano consegue um feito que parecia impossível e que aterroriza ainda mais o mundo cristão da época. A conquista de Constantinopla. Os implacáveis turcos seljúcidas conquistam a cidade em 1071. Hã? Repete aí de novo, eu quero ver se eu entendi. Mas o rolo compressor muçulmano consegue um feito que parecia impossível e que aterroriza ainda mais o mundo cristão da época. A conquista de Constantinopla. Os implacáveis turcos seljúcidas conquistam a cidade em 1071. Não, peraí, os turcos seljúcidas em 1071 tomaram Constantinopla? Em 1071 os turcos seljúcidas tomaram Constantinopla? Cara, isso é um furo de roteiro pior do que as cruzadas salvaram a Europa do Islã. É assim, é tipo, sei lá, quem mandou o homem à lua foi o Império Azteca. Quem vai conquistar Constantinopla são os turcos otomanos em 1453, isso, ou seja... Isso, eu ia dizer, é a data... gente, é uma coisa tão básica, gente, porque isso aí
é a periodização histórica, tá? As clássicas da história, né? Ou seja, é o que determina, vamos dizer assim, o fim de uma era, essa data. Eu nem gosto de trabalhar com datas, eu acho que são processos mais relevantes, mas é uma das datas mais conhecidas, né, o 453, né? Que é, vamos dizer assim, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Tá bem longe, quase meio milênio de distância da época da Primeira Cruzada para a tomada de Constantinopla pelos turcos. Nessa época os turcos seljúcidas já tinham deixado de existir, inclusive, porque uma coisa são os turcos seljúcidas, outra são os turcos otomanos, né? Então, assim, sabe, é complicado desses canais de história mais jovem, com meme, com coisas animadas para jovens e adolescentes e crianças, etc., para aprenderem sobre história. Saca, gente, uma criança do 6º ano do ensino fundamental, que já tenha visto uma linha do tempo dessas que os professores fazem há 50 anos, já teria noção dessa data. Você literalmente inventa fatos históricos. Em 1071, os turcos seljúcidas tomaram Constantinopla. Não, os turcos seljúcidas não tomaram Constantinopla em 1071. Isso é factualmente um erro, é factualmente uma mentira. Não aconteceu isso. Não, esse evento não aconteceu. Agora o mundo cristão estava cercado e à beira de um ataque final que poderia acabar com toda a cultura ocidental. E por mais que cristãos ortodoxos detestassem a ideia, só uma pessoa seria capaz de salvar a frágil resistência em Constantinopla. O humano mais poderoso do mundo, o Papa Urbano II. E só uma coisa unia europeus naquela época: muçulmanos invasores. E já está provado que isso funciona mesmo. É só um meteoro alienígena ou apocalipse zumbi colocar em risco a humanidade que até russos, americanos e chineses dão as mãos e lutam lado a lado. Agora só falta você, americano. Falar que isso é na salvação da cultura ocidental é uma coisa que também, ao meu ver, é bobagem. Porque, vamos lá, a cultura ocidental ela foi preservada e transmitida através do mundo islâmico. Diversos clássicos, gregos, né, romanos, tecnologia... A gente só conhece Aristóteles por causa dos muçulmanos, né? Porque, claro, né, grosso modo de falar, né? Porque o que a Igreja Católica encontrou ao longo da Idade Média, no seu momento de hegemonia, eles tacaram fogo, né, gente? Ideias filosóficas, quem estudou aí São Tomás de Aquino vai saber disso, se preservaram através do contato com os muçulmanos. E a Europa bebeu muito para a construção de sua história ocidental do contato com os muçulmanos, que aí depois, com esse contato, você vai ter o surgimento dos polímatas medievais, no século XII, XIII, XIV, depois da Renascença, através de tudo que havia sido aprendido com os muçulmanos. Então, comparar os muçulmanos com a ameaça alienígena, ou que os muçulmanos estavam prestes a destruir a cultura ocidental, é complicado porque a própria cultura ocidental ela é devedora do contato com os muçulmanos. E isso é um fato histórico, que não é porque você não gosta do Islã, ou que você odeia o Islã, que é um direito que ele assiste, você vai conseguir criar uma história onde a Europa não deve sua preservação do legado ocidental ao mundo islâmico. E um livro que eu recomendo para quem quiser estudar mais sobre isso é esse aqui, ó, A Casa da Sabedoria, como a valorização do conhecimento pelos árabes transformou a civilização ocidental. É um livro excelente do historiador Jonathan Lyons, que ele fala como o contato com o mundo islâmico mudou a própria história intelectual e cultural e filosófica do Ocidente. Então, quem quiser estudar um pouco sobre isso e não ficar nesse negócio de que, se não fosse a cruzada, a civilização ocidental teria acabado, não. Foi justamente pelo contato, né, com os muçulmanos que a civilização ocidental se preservou. E uma das coisas que eu falo que as cruzadas eram interessantes, porque era através do conflito que se dava o intercâmbio. Então, com a abertura dos portos marítimos do mundo islâmico para os impérios europeus que os tomaram naquele período, né, através dos normandos, através dos estados latinos, no Levante ali, você teve um contato ainda maior. Então foi isso que produziu a salvação da cultura ocidental, e não o matar de muçulmanos ou impedir de muçulmanos de entrarem na Europa, porque cruzada nenhuma impediu nada disso. Inclusive, após as cruzadas, você tem a criação de mais 2 países muçulmanos na Europa moderna. Você tem a destruição de Al-Ândalus na Espanha, mas hoje na modernidade você tem a Bósnia e a Albânia, 2 países que estão ali no coração da Europa e são majoritariamente islâmicos, e são um rescaldo desse período. Então não teve salvação, e você tem um surgimento até de novas terras islâmicas no continente europeu. Só que a verdadeira luta começa em 1095 AD. A Europa se une e parte para libertar Constantinopla dos islâmicos e iniciar mais de 2 séculos de guerra que mudariam a história da humanidade. Para o mundo islâmico era o jihad, para o mundo cristão era a Guerra Santa. Com uma força esmagadora, os cristãos invadem Constantinopla em 1097 e acabam com os sarracenos ali. Cara, os cristãos não tiraram os turcos de Constantinopla em 1097. Isso é outra coisa que não aconteceu na história. Em 1097, Constantinopla ainda estava em mãos do Império Bizantino. Isso não existe, não existe. Os turcos só vão tomar Constantinopla séculos depois, muitos séculos depois. Sabe, como é que você vai chamar isso de história, tá entendendo? É um contrassenso, essa tomada de Constantinopla pelos turcos. Cara, mas eu não me lembro de um erro tão grotesco do Braguinha, gente. Olha, de tudo que a gente já reagiu aqui, cara, saca? O cara não lembrar da data, pelo menos um marco oficial da historiografia, né? Pelo menos clássica, do fim da Idade Média. Não é possível isso, cara. Turcos em 1071, aí depois os cristãos vão e expulsam os turcos de Constantinopla em 1097. Isso não existe. Qualquer historiador sabe disso. Se você dá um Google, quem conquistou, quando os turcos conquistaram Constantinopla, você jogar lá, você vai ver no Google, tipo assim, é um ponto passivo na interpretação da história. Depois os cristãos iniciam o cerco de Antioquia. Mas a cidade era tão grande que depois de 8 meses de luta não tinha mais comida e eles tiveram que comer seus próprios cavalos e até alguns de seus irmãos caídos em batalha. A cidade era a imagem do caos. Mas os cruzados finalmente conquistam a cidade e agora, com uma determinação ainda maior, eles partem para conquistar seu maior tesouro:
Jerusalém. Ele inventou uma data que coubesse na narrativa dele, gente. Na cara dura. Porque se ele diz que é em 1453, como é que ele ia relacionar isso com as cruzadas? Séculos depois do fim delas, entendeu? Mas isso é uma pontinha do que ele costuma fazer sempre, tá ligado? A primeira cruzada mostrou ao mundo islâmico do que a cristandade era capaz. E esse, cavaleiros, era só o começo. A primeira cruzada foi um sucesso para a cristandade. E depois dela, a moral do Papa estava onde? Só que os peregrinos continuavam sendo atacados pelos muçulmanos a caminho da Terra Santa. Senhor, encontramos esses cristãos fedorentos sujos indo à Terra Santa. O que devemos fazer? Matem todos. Olha, a questão dos peregrinos e das peregrinações para a Terra Santa nesse período que precede as cruzadas é interessante porque aqui ele coloca um bonequinho tocando fogo no outro e que os muçulmanos faziam isso deliberadamente, etc. Mas o problema não é esse. No período que... Orientalismozinho barato de sempre. Precede as cruzadas em 1099, você tinha guerra entre os fatímidas do Egito, que era o califado xiita, e os turcos seljustas, que eram sunitas. Os fatímidas, eles eram aliados dos bizantinos, e os seljustas eram inimigos dos bizantinos e dos fatímidas. Então, você tinha uma guerra civil intra-islâmica acontecendo ali na Terra Santa. Então, quando essa guerra civil acontecia, você não tinha como garantir as rotas de peregrinos para o Oriente. Não é que os muçulmanos deliberadamente iam lá e matavam os cristãos porque eles não podiam peregrinar. Não que o direito de peregrinação ele vai continuar acontecendo normalmente em toda a história islâmica. Mas por quê? Quando você tem guerra civil, né, turismo e viagem religiosa é uma espécie de turismo, não é, digamos assim, uma coisa fácil de se... Não é turismo que seria um anacronismo, mas eu entendi. Vocês entenderam também, né? Tipo, porra, você vai peregrinar cruzando um território que tá em guerra, entendeu? Né? Você é o Mamãe Falei da época, indo passear na Ucrânia no meio da guerra. Não dá pra comparar porque ele não tava peregrinando, ele tava fazendo turismo mesmo, né? Mas vocês entenderam, né? É isso que ele tá querendo dizer aqui, tá? Se fazer, porque você tem banditismo, você não tem autoridade estatal para controlar as estradas, você tem saques, você tem tudo isso, e é o que está acontecendo nesse período que precede as cruzadas ali no Oriente Médio. E aqui eu queria colocar a citação do livro do professor Andrew Whitcroft, no livro Infiéis, o conflito entre a cristandade e o Islã, onde o professor Andrew Whitcroft explica um pouco mais sobre isso. O milênio da crucificação de Cristo, comemorado em 1033, estimulou a peregrinação a Jerusalém. Todavia, os que viajavam à Terra Santa voltaram com histórias de desolação num país dividido pela guerra e de constantes ataques dos beduínos. Cada vez mais, os peregrinos tinham de viajar em grupos grandes e defensíveis. Em 1065, um grupo da Alemanha, liderado por Gunther, o bispo de Bamberg, totalizava 7.000, incluindo diversos nobres e uma escolta armada. Mas mesmo para um grupo tão grande quanto esse, a viagem era repleta de perigos inesperados. Em 15 de março, com a cidade santa quase à vista, foram atacados por incursões e sofreram pesadas perdas. Por 2 dias, eles não tentaram revidar o ataque. Mas, quando os membros de tribos ficaram mais audazes, os cavaleiros e seus criados armaram-se e rechaçaram os atacantes. A coluna foi salva pelo emir de Ramallah, que chegou com sua guarnição e desbaratou os incursores. Em seguida, ele escoltou o grupo até Jerusalém. Assim, pelo menos nessa ocasião, as autoridades que afinal chegaram a Jerusalém e voltaram a salvo para casa, as lembranças mais fortes foram as dos que haviam morrido na estrada. Dos 7.000 que haviam partido, apenas 2.000 regressaram. Em meados do século XI, a Palestina tinha sido devastada pela guerra e estava cheia de salteadores e bandidos. Fornecer proteção e suprimento aos peregrinos estava além da capacidade dos governantes muçulmanos numa terra com escassez de comida e água. Esses grupos de milhares de pessoas, com a proteção de cavaleiros de armadura e seus criados, e com seus acampamentos de marcha fortificados, devem ter se assemelhado mais a exércitos invasores do que a grupos de devotos. Cada vez mais, grandes grupos de peregrinos à procura de comida e água deparavam-se com uma reação hostil. Houve escaramuças em portos como Trípoli e, mais tarde, em cidades à beira da estrada como Ramallah, onde os habitantes se recusaram a abrir os portões para viajantes. Os peregrinos viam apenas que a Terra Santa, que deveria pertencer à cristandade, estava sofrendo nas mãos dos sarracenos. Ela se transformara num ermo. Na opinião dos peregrinos, pouco havia exteriormente que distinguisse os muçulmanos que, como o emir de Ramallah, os tratavam bem e os que não faziam. As intermináveis frustrações da viagem, as incessantes exigências de taxas e subornos para passarem por territórios bizantinos e muçulmanos, os pedidos de pagamento para facilitar a entrada nos lugares santos excitavam seu sentimento indiferenciado de raiva e ressentimento. Por isso, milhares de peregrinos levaram para casa relatos de sua viagem difícil e perigosa, histórias que, sem dúvida, eram exageradas cada vez que eram recontadas, para aumentar o heroísmo deles. Ou seja, tinha no Oriente Médio uma situação de guerra civil, onde os estados muçulmanos não tinham como conter a ação de bandidos, e os peregrinos, às vezes, eles eram assaltados na estrada e passavam por situações difíceis, de morte, sede, fome, etc. Porque a peregrinação naquela época, século XI, era muito difícil. Mas não era um ato deliberado dos potentados muçulmanos de fazer como aparece aí, amarrar um monte de cristão e tocar na fogueira. Eu sei que isso é um meme que eles colocar, mas isso é uma distorção da história. Porque os muçulmanos tentavam proteger os peregrinos antes de ordem como os templários e hospitalários, etc., existirem. Mas não tinha, nesse período em específico, prévio das cruzadas no século XI, uma ação estatal efetiva por causa da guerra. Então muitos desses peregrinos não sabiam distinguir quais os muçulmanos eram os que ajudavam e quais não ajudavam,
e quais não ajudavam, eram atacados e, enfim, aconteceu essa retratação distorcida da história, né? Hoje, a gente não precisa mais estar passando essa distorção, mas é basicamente isso que acontece, né? Digamos, com esses canais meio que de conteúdos capciosos com relação ao Islã, né? Só você estudar um pouco e você consegue ver que as dinâmicas não eram assim desse jeito. Depois dos Templários surgiram mais duas ordens. É porque, na verdade, reforça o orientalismo, né? Essa forma de preconceito contra uma população que já é extremamente estigmatizada, entende? Esse é um dos problemas do pensamento reacionário. Não é apenas conservador, é reacionário, é no sentido de, olha, nós temos que combater qualquer tipo de avanço civilizatório que ameace o grupo que se beneficiou historicamente dessa construção que a gente quer esconder. Esse é o papo do Thiago Braga. Pouco menos lendários. Os cavaleiros hospitalários e os teutônicos. Eles crescem, ganham castelos, constroem castelos, querem ser pobres, mas ficam ricos, muito ricos e famosos, cada vez mais famosos, até que... Toque, toque. Quem é? Nasser Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Quem? Saladino. Mesmo com seus valentes cavaleiros protegendo a Terra Santa, os europeus eram muito poucos para segurar a pressão islâmica. E para o terror e desespero dos cristãos, Saladino parte para Jerusalém. A Europa entrou em pânico, eles tinham que fazer alguma coisa. Mas não tema, um homem sabia exatamente o que tinha que ser feito. E Cristo disse: continuem a amar seus inimigos e a orar por eles. Bernardinho, os muçulmanos estão conquistando tudo, o que devemos fazer? Matem todos. O Papa Eugênio III e o lendário abade Bernardo de Claraval proclamam a Segunda Cruzada em 1147. Só que diferente da primeira, a Segunda Cruzada teria duas frentes de batalha: Oriente Médio e Península Ibérica. Cara, é sofrível responder a isso porque esse vídeo é uma série de coisas inventadas, né? A Segunda Cruzada, que vai ser proclamada em 1144, ela é em resposta à tomada de Nur al-Din Zeng, ou seja, o sultão fundador da dinastia Zengida, de Edessa, do Principado Cruzado de Edessa. Nessa época, em 1144, Saladino tinha 9 anos de idade. O pai dele ainda era um chefe militar vassalo, né, dos Zengidas. Saladino não vai ter papel nenhum, Saladino só vai ter papel décadas mais tarde. Então a Segunda Cruzada não foi proclamada por causa de Saladino, é a terceira que será, com a tomada de Jerusalém. Nessa época, Saladino era irrelevante pro parâmetro das cruzadas. Ele era uma criança de 9 anos, filho de um cavaleiro curdo, que estava ali tentando a sorte, que nem vários cavaleiros tentavam, para estabelecer o seu poderio. Mas ele tinha 9 anos de idade. Na Segunda Cruzada, na proclamação da Segunda Cruzada, Saladino tinha 9 anos. Ele era uma criancinha, não tinha... Ele só vai se transformar na Mas ele bateu na porta, entendeu? Fez toque, toque, toque ali, o Saladino. Ele até deu o nome todo do Saladino, mas ele tinha 9 anos, mas isso é um detalhe. Figura militar no contexto da Terceira Cruzada. Já nas últimas décadas ali do século XII. Não vai ter Saladino como a causa da proclamação da Segunda Cruzada. Mas é que ele viu, cara, no filme, cara, que era Saladino, cara, que ele estava combatendo. Tu não sabe de nada, Mansur. Então, assim, além de fatos, digamos, inventados, o negócio desse vídeo é que ele tem uma linha do tempo muito bagunçada. Não porque Saladino tava lá surgindo e aí foi proclamada a Segunda Cruzada. Não, a Segunda Cruzada só vai ser proclamada quando Jerusalém vai ser conquistada por Saladino, né? No final ali por 1187, que é quando Jerusalém cai para Saladino, e aí a Terceira Cruzada, tendo ele como pivô, né, como ponto focal, vai ser proclamada. Mas antes disso, a Segunda Cruzada, Saladino tinha 9 anos de idade, então não teve nada a ver com Saladino na Segunda Cruzada. Eles atacam e cercam a cidade de Damasco com 50 mil homens, só que são brutalmente derrotados e retornam a Jerusalém devastados e com uma única certeza: Saladino estava chegando para eles. E ele chega em 1187 com 30 mil homens e toma Jerusalém dos cristãos. E se já teve 2 cruzadas, eu te pergunto, por que não uma terceira? Então, em 1189, o Papa Gregório VIII lança a Terceira Cruzada e, para liderar os europeus nervosos até a Terra Santa, estão os reis mais casca-grossas da Europa: Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império, Filipe Augusto de França e Ricardo Coração da Inglaterra. Saladino era uma máquina de destruição em massa de cristãos, e como ele era o sultão do Egito, o melhor jeito de parar o cara era partindo para lá e conquistando o país. E assim, os reis avançavam para colocar seus nomes na história e tirar a Terra Santa dos infiéis. Sabe, isso é uma outra coisa que me incomoda. Até tem gente que tem esse estilo de inventar personalidades, né, assim, e temperamentos para quem eles querem puxar o saco. Mas eu acho isso, assim, ó, uma perda brutal de rigor, sabe? Que você tenta... Porque, assim, uma característica da direita é essa, tá, gente? Assim, tudo eles têm que levar para um lado moral. É uma guerra do bem contra o mal. É uma guerra de uma virtude contra a não virtude, entendeu? Então, os personagens que eles querem puxar o saco, eles têm que criar sempre uma aura de superioridade moral, da mesma maneira que eles têm que vilanizar aqueles que eles querem estigmatizar, a partir da narrativa que eles estão construindo, sabe? Percebam que falta muita materialidade. Não é uma questão de imparcialidade, é uma questão de... né? Aqui, então, ele tá, assim, fazendo uma linha do tempo freestyle total, né? Mas, para além disso... é uma falta completa de rigor. Até que Barba Ruiva resolve dar um mergulho. Olha, um rio! Senhor?
Ele só esqueceu de tirar a armadura e acabou morrendo afogado. Depois o rei francês ficou com medinho e voltou correndo pra casa, e tudo isso deixou Ricardo Coração de Leão bem... magoado. Sozinho ele lidera os cruzados e consegue conquistar o Egito, Acre e um monte de cidades. Menos a mais importante, Jerusalém. Mas pros europeus até que tava... Ricardo Coração de Leão nunca botou o pé no Egito. Ele venceu algumas batalhas com Saladino ali na região da costa do Levante, ali Jaffa, Acre, etc. Mas ele nunca conquistou o Egito. O Egito nunca foi conquistado. O Egito só vai ser conquistado pelos ocidentais na época da colonização britânica, quando o Khedivato do Egito vai passar a ser protetorado britânico. Mas antes disso, o Ricardo Coração de Leão nem botou o pé no Egito, quanto mais conquistar o Egito. Então assim, pessoal, é um vídeo muito mal pesquisado, entendeu? Vocês me pediram aqui pra reagir, extremamente mal pesquisado e com coisas inventadas, tipo, os turcos tomaram, né, Constantinopla em 1071, Ricardo Coração de Leão conquistou o Egito, a Segunda Cruzada foi proclamada por causa de Saladino, quando Saladino tinha 9 anos de idade. Um monte de coisa assim, complicada. Porque assim, o negócio desse pessoal que é da turma que exalta o legado da civilização e cultura ocidental, etc. E, ó, eu sou um muçulmano, mas eu sou... Não, sério, eu nunca tinha reparado em tantos erros. Eu não sei até se a gente já não reagiu a esse vídeo e eu passei reto por essa data aí, cara. Porque eu nunca vi, cara, é um bagulho maluco, cara. Olha, eu já vi vídeo ruim do Braguinha, mas esse aqui, puta merda, cara. O Ocidente foi criado aqui com a cultura ocidental, né? Enfim, até a cultura islâmica que eu gosto, vocês veem ali, a minha espada gineta, etc. É uma cultura islâmica ocidental, de Al-Ândalus, etc. Não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com uma pessoa que gosta da história do Ocidente, que quer valorizar o legado da sua cultura. Mas assim, o pessoal acha que o suficiente dizer sobre cruzadas é que foi uma guerra contra o Islã pra salvar a Europa e não precisa estudar mais nada disso. E aí vem inventando fatos que não aconteceram. Ricardo Coração de Leão conquistou o Egito quando? Isso nunca aconteceu, isso é bobagem. E aí no final do vídeo, né, ele vai falando ali um pouco sobre a Quarta Cruzada de 1202, quando os cruzados liderados por Veneza vão tomar Constantinopla, aí sim tomar Constantinopla, né, e fazer um massacre, estabelecer o controle latino ali sobre a cidade de Constantinopla, dar um duro golpe que, enfim, facilitou a tomada do Império Bizantino mais tarde pelos otomanos. E aí nesse ponto aí, ponto pacífico, eu não identifiquei mais nenhum erro. Mas assim, meu problema, tanto com o canal Impérios AD quanto, né, o Brasão de Armas do Thiago Braga, é sempre essa empáfia, essa arrogância, esse deboche de falar da história de outros povos, né? Quando você claramente vê que ele não tem estudo, digamos assim, eu não tô falando estudo acadêmico, não tô falando de se formar na faculdade, não. Não tem uma pesquisa bem feita pra passar isso aí. É só passar jargões. Se não fosse isso acontecer, isso ia acontecer. Aí mostra lá o muçulmano como... É que esse é um dos problemas, né, gente? A gente faz ciência pra obter uma resposta, né? Você tem um objeto de pesquisa e um problema de pesquisa que você quer resolver com a sua pesquisa. Você não sabe, né? Você pode ter hipótese, mas você não sabe. Qual o problema do tipo de revisionismo praticado pelo Thiago Braga? Ele já sabe o que ele quer dizer. Aí ele busca na história construir uma narrativa que justifique aquilo que ele já quer dizer. Entenderam? Entendeu? Isso é anticientífico. Saca? Isso é anticientífico, né? E é por isso que a comunidade dos profissionais de história rechaçam o trabalho dele, né? E a gente está terminando aqui, a gente já está há bastante tempo, tá? Mas é importante pressionar, sim, ele a debater com o Jones. O Jones é um profissional de história e, com certeza, assim, não tem a menor chance. Ele vai ter que contratar uma equipe, estudar muito, mas ainda assim eu acho que não tem como. Por quê? Porque ele vai ter que usar fonte, entende? Ele vai ter que ser confrontado pessoalmente. E eu tenho certeza que o Jones também vai se preparar, não vai subestimar o cara. Então a gente tem que fazer pressão para ele não arregar. E incrível como eu cantei a pedra disso, galera, ele vai arregar. Ele vai arregar. E dito e feito. Mas vamos ver só o finalzinho do vídeo aqui. Um assassino, mostra lá, uma distorção, sabe, é isso. É uma falta de humildade quando vai falar da história de outros povos, uma falta de humildade quando vai lidar, por exemplo, com os críticos, porque todo mundo que critica ele, né, que nem, enfim, nos vídeos anteriores o pessoal viu, coloca meme na cara dos outros, chorando, botar a bonequinha dando soco, e é isso. Tipo, essa, digamos, puerilidade, né, um conteúdo extremamente pueril, quando vai abordar a história. E assim, eu não sou nem um pouco contra usar memes, usar piadas pra falar de história, eu acho que é uma coisa muito legal que dialoga, digamos, com um público mais jovem, mas você também tem que sair um pouco disso, né? Você não pode ficar só disso e fazer meme de todo mundo que critica e, eu vou reagir aqui, vou fazer uma distorção aqui do que a pessoa falou, distorção da história. Mas eu aposto que ele ignorou o Mansur. Duvido que ele tenha respondido esse vídeo. Que isso aí é suficiente para passar um conteúdo tão importante que é sobre a história das cruzadas. E como a gente tá falando de história das cruzadas, eu queria indicar 2 livrinhos que são iniciais, né? Não são esses, eu já li, enfim, dezenas de livros a esse respeito à história das cruzadas, mas eu queria colocar 2 livrinhos que são de fácil entendimento e de fácil compreensão sobre a história das cruzadas, que são literaturas, digamos assim, introdutórias que vão fazer vocês, digamos, viajar nesse período que eu acho fascinante. Apesar de guerras, apesar de sanguinolência, a história das cruzadas merecia um filme. Um filme dirigido pelo Ridley Scott, né, que já tem o Cruzadas, mas eu queria continuações daquele filme. Mas enfim, vamos lá ao livro. O primeiro, né, é esse The First Crusade, né, do Peter Frankopper, que é um livro excelente, já tem ele em português aí, a primeira cruzada, eu tenho aqui a versão em inglês, porque assim que ele publicou, eu comprei ele, né, que eu gosto muito desse autor, Peter Frankopper, ele escreveu aí O Coração do Mundo, ele é um autor que eu acho muito bacana, ele coloca aqui a perspectiva ocidental das cruzadas e bizantina, então ele explica o complicado mundo do Oriente antes das cruzadas começarem. Então um livro muito legal, uma leitura muito simples que eu gosto, né, esse aqui tá em inglês, mas ele já tem em português, só vocês pesquisarem aí, a primeira cruzada de Peter Frankopper. E aqui, claro, esse clássico, né, que é, enfim, eu amo esse livro, que é As Cruzadas Vistas pelos Árabes, do autor libanês cristão Amin Maalouf,
que é uma maravilha. Esse livro aqui eu leio ele desde que eu tinha, sei lá, 15 anos. É fininho, é curtinho ele, mas é gostoso demais de ler, porque ele explica as cruzadas da perspectiva árabe, tanto árabe cristã quanto árabe muçulmana. Então é um livro muito legal, um livro muito bacana também da perspectiva dos cruzados, e vocês vão se deliciar, né? Se você gosta um pouco de história e narrativa, vocês vão gostar desses livros. Bacana, então eu deixei ele indicar os livros aí, fica também a indicação pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, vamos botar pressão, vamos lá encher o saco do Braguinha pra ele não arregar, né? Pra ele debater com o Jones, porque, enfim, é uma audiência enorme pra espalhar muita bobagem na internet, né? E atrapalhar o trabalho dos professores de história, dos historiadores, enfim, dos profissionais de história, beleza? Então deixa o teu like, confere se tá inscrito. Era isso hoje, falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.